Bom dia! Hoje a gente vai estar falando sobre a higiene e cuidados com o corpo. Me chamo Milena e vou estar ministrando essa aula para vocês. Bom, o que é a higiene, né? A higiene é um conjunto de medidas que tem como objetivo a gente cuidar da nossa saúde e prevenir que doenças, né, causadas por vírus e bactérias, micro-organismos, possam se proliferar no nosso corpo. A gente tem alguns tipos de higiene e a gente vai estudar eles. Os tipos que a gente tem de higiene é higiene pessoal, higiene mental, higiene de alimentação, higiene coletiva e higiene corporal. A higiene pessoal, ela é aquela que envolve os cuidados individuais, né, para a gente manter o nosso corpo limpo, o nosso corpo saudável, que é lavar as mãos frequentemente, cortar as unhas, tomar banho, escovar os dentes, manter as roupas limpas, né, usar roupas limpas, calçados, se manter calçado, isso é a higiene pessoal. A higiene mental é aquela que a gente cuida não só do nosso corpo, né, mas da nossa mente, o que é muito importante. E a gente pode obter a higiene mental, fazer essa higiene mental através de práticas de exercícios físicos, manter um sono regular, né? Que a gente sabe que quantidade de sono mínima saudável, né, por noite é 6 horas por noite, então ter esse sono regular, estabelecer rotinas, momentos de reflexão, de diversão, né, de interação, isso faz parte da higiene mental. A higiene de alimentação é aquela higiene que a gente tem os cuidados e as medidas certas com os alimentos, né? Quando a gente fala de como manusear, né? Como preparar, como guardar, limpar bem os alimentos, essa é a parte de higiene de alimentação. A higiene coletiva é aquela que é uma higiene pública, ela depende de uma comunidade, de uma população, de uma sociedade, né? Que a gente tem aí, no caso, a rede de esgoto, a coleta de lixo, a água tratada, a campanha de vacinação, isso faz parte da higiene coletiva. A higiene corporal é aquela que a gente tem os cuidados e medidas tomadas em relação ao nosso corpo. Então, envolve a manutenção, né, do nosso corpo, e a higiene corporal também envolve a higiene bucal, que é muito importante, que é a limpeza dos dentes, né, dental e tudo mais. Com isso, a gente vai estudar agora as doenças causadas por bactérias, né? Que quando a gente não tem esses devidos cuidados das higienes, a gente fica mais propício, né? Fica mais vulnerável para obter essas doenças através dessas bactérias. As bactérias, elas são micro-organismos unicelulares. Elas não possuem núcleo definido e nem organelas. Algumas características das bactérias são, elas são encontradas isoladas ou em agrupamentos. E são unicelulares, ou seja, não têm várias células, elas possuem uma célula. São classificadas de acordo com o seu formato. A gente tem as bactérias esféricas, as bastão e as espiraladas. As doenças causadas por bactérias, elas podem ser transmitidas de diversas maneiras. A gente vai abordar aqui as que são transmitidas através de gotícula de saliva, né? Quando uma pessoa que está contaminada acaba espirrando, tossindo ou passando a mão no nariz, e aí entra em contato com uma outra pessoa que não está contaminada e passa através dessa gotícula, né? Alimentos, água ou objetos contaminados. E algumas doenças que a gente vai estudar, né, que são causadas por bactérias, nessa aula a gente vai estudar sobre a tuberculose, a hanseníase, a meningite bacteriana, a cólera e a leptospirose. Bom, a tuberculose, ela é uma doença causada pela bactéria Mycobacterium tuberculis, conhecida também por bacilo de Koch. A transmissão da tuberculose ocorre através dessas gotículas, né? Como eu falei, gotículas de saliva que ficam no ar, né? Através de uma pessoa contaminada e passa para uma outra pessoa, que entra através das vias aéreas, né? Nossa respiração, e se aloja nos pulmões ou em outros órgãos. Então a bactéria ela entra em contato com os nossos órgãos e ali ela vai morar, digamos assim. Os sintomas da tuberculose é tosse seca, dor no peito ao tossir, dificuldade de respirar, perda de peso e um cansaço muito grande para fazer as atividades de rotina. A prevenção para a tuberculose, ela começa lá quando a gente é criancinha ainda, que é a vacina da BCG, é a Bacilo Calmette Guerin. Ela é ofertada pelo SUS, então desde quando a gente nasce a gente já tem a oportunidade de tomar essa vacina.
e protege a criança dos sintomas mais severos. O tratamento da tuberculose, ela consiste nos medicamentos para esse quadro clínico, né? Através de receita médica, por cerca de 6 meses ou de acordo com o que o médico prescrever, que o médico indicar. A hanseníase, ela era conhecida como lepra antigamente. É uma doença que acomete a pele, com várias feridas. É uma doença que ela é causada pela bactéria chamada Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. A transmissão da hanseníase é através das vias respiratórias também, em contato com uma pessoa que já foi ou que está infectada. Os sintomas da hanseníase, a gente tem aí na figurinha do lado, a diminuição ou ausência da sensibilidade, manchas avermelhadas ou claras na pele, nervos dolorosos ou espestados, inchaço ou caroços na face ou pavilhões auriculares na região do ouvido. Alterações da força nas mãos, pés ou pálpebras e dormência ou formigamento nas mãos ou nos pés. A prevenção da hanseníase é através de medidas básicas de higiene, né? Evitar o contato, se a pessoa, né, se a gente ou qualquer outra pessoa tiver contato com uma pessoa infectada, procurar a aplicação da vacina BCG. O tratamento é oferecido pelo SUS, com duração de 6 a 24 meses. Assim que o infectado inicia o tratamento, ele não transmite mais a doença, né? A doença, ela pode ser que ela não tenha uma cura, podemos dizer assim, mas ela tem tratamento e ela não causa a transmissão para outras pessoas assim que começa o tratamento. A meningite bacteriana é uma outra doença também causada por bactérias, né? É uma inflamação das meninges. As meninges, elas são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, né? Órgãos importantíssimos para o nosso corpo. A meningite, ela é causada por bactérias e a meningite que é causada por bactérias, ela é a mais grave das meningites. A gente tem outros casos de meningites, mas essa meningite causada por bactérias é uma das mais graves. E ela pode acontecer em qualquer idade, mas geralmente é entre crianças de menor de 5 anos, ali na faixa de 1 ano, 2 anos. A transmissão da meningite ela acontece através do contato com gotículas de saliva do indivíduo. Então, se alguém entra em contato com essa saliva, né, seja pelo ar, seja pelo contato mesmo, pode ocorrer de pegar a meningite. Os sintomas da doença é febre acima de 38 graus, dor de cabeça intensa, dor ao virar o pescoço, manchas roxas na pele, rigidez muscular no pescoço, cansaço e apatia, sensibilidade à luz ou ao som e confusão mental. Os sintomas ele varia e ele pode se agravando de acordo com o quadro clínico, né, de acordo com o avançar da doença. A prevenção para meningite, a melhor forma de se prevenir é tomando a vacina, né? No entanto, só que essa vacina não é 100% garantida. Ela não protege contra todos os tipos de meningite, né? Algumas coisas que a gente pode fazer para evitar, assim, então, o contágio é lavar frequentemente as mãos usando água e sabão, evitar o contato com pacientes infectados, né, obviamente, não tocar em saliva ou secreções respiratórias que possam estar em uma toalhinha, em um lugar, evitar o contato, né, o toque, assim, em locais muito públicos como corrimão, né, esses lugares que a gente tem costume de encostar sem maldade, mas que pode ser ali que você pegue a doença, né? Não compartilhar objetos e comidas, ferver todos os alimentos, colocar o antebraço na frente da boca quando a gente for tossir ou espirrar, utilizar máscara, né, sempre que for necessário para falar com o paciente infectado e evitar frequentar locais fechados que tenham muita gente, pouca ventilação. Aí a gente tem uma fotinha das meningites, a diferença da meningite normal para a meningite inflamada, o que causa um comprimento muito grande, né? Começa a comprimir muito, muito quando as meningites elas inflamam, elas começam a comprimir muito essa região aí do crânio. A cólera. A cólera ela é uma doença que afeta o intestino delgado. É causada pela bactéria Vibrio cholerae. O meio de transmissão da cólera está relacionado à higiene e ao saneamento básico. Quando a gente, às vezes, ingere água contaminada, água que não possui um tratamento mesmo, né, de água, pode ser que isso passe vá para a nossa caixa d'água,
essa água que não está sendo tratada, a gente lava a mão com ela, a gente lava os nossos alimentos, só que essa água ela não está realmente tratada e pode acabar contaminando as pessoas. Os sintomas da cólera é uma diarreia muito volumosa e muito intensa, febre leve, náuseas e vômitos, desidratação e outros. A prevenção para a cólera é cuidados básicos de higiene, né? Lavar as mãos, lavar bem os vegetais e frutas, beber água tratada, evitar alimentos crus e outros. Isso é muito importante porque, como eu falei, né? Às vezes a gente acha que a água que chega diretamente da nossa caixa está tratada, então é importante beber água filtrada, né? Reforçar o filtro, olhar e tudo mais. O tratamento para a cólera ele é feito com o auxílio de médico, né? A orientação médica, através de uma reidratação e uma transmissão intravenosa de fluidos, né, de soro e tudo mais, e antibióticos, quando necessário. A leptospirose. A leptospirose é uma infecção aguda causada por uma bactéria do gênero Leptospira. O meio de transmissão da leptospirose, ela se dá um pouquinho diferente das demais. Ela se dá pelo contato direto com a urina de animais infectados. Os quais são animais de diferentes espécies. Podem ser ratos, podem ser porco, pode ser cães domésticos, podem ser vaca, boi, né? E aí acontece que esses animais eles estão infectados pela bactéria, né, da leptospirose, e aí através da urina, né, o ser humano ele pega essa doença através do contato com a urina dos animais infectados. Como acontece isso? O micro-organismo, né, que causa a doença, a bactéria, pode sobreviver por tempo indeterminado nos rins desses animais infectados, sem provocar nenhum sintoma nos animais, né? Nesses outros animais, dessas outras espécies. E aí, quando a urina entra em contato com o meio ambiente e aí elimina esse micro-organismo, ele pode viver ali naquela urina ou no paciente, no animal ali, por até 6 meses. E depois de ter sido excretado, ele pode viver até 6 meses. Então, se o ser humano entra em contato com aquela urina ali daquele animal infectado e o ser humano está com algum cortezinho, alguma coisa que permite que aquele micro-organismo entre, aí acontece a transmissão. Aqui a gente trouxe um quadrinho ó, de ciclo da transmissão da leptospirose. A gente tem ali, né, pode ser através de animais domésticos de rebanho, animais selvagens, ratos, né, assintomáticos, e aí eles pegam através do solo, da água e do solo, né, esses micro-organismos, essa bactéria, e aí passam para o ser humano. Os sintomas da leptospirose, ela pode ser assintomática em algumas pessoas. Os sintomas são febre alta, mas também tem como ser sintomática, né? Os sintomas são febre alta, mal-estar, uma dor muscular, especificamente na área da perna, assim, na panturrilha, uma dor de cabeça e do tórax muito grande, os olhos avermelhados, tosse, cansaço, calafrios, náuseas, diarreia, desidratação e manchas vermelhas no corpo e até mesmo a meningite. Como eu falei, essas doenças, os sintomas, elas são gradativos, né? Então, de acordo com que o quadro vai aumentando, os sintomas podem ficarem maiores, assim, mais graves. A prevenção para a leptospirose. Evitar o contato com água ou lama que possam estar contaminados pela urina de rato. O que significa isso? Se você está machucado, evitar andar descalço, calça chinelo, calça um sapato, para que você não entre em contato direto com aquela urina. Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem sempre usar os equipamentos de proteção, gente, sempre. E é importante beber apenas água filtrada ou fervida para evitar que você seja infectado novamente. O tratamento e a vacinação contra a leptospirose, o tratamento ele é feito através de antibióticos, né, que combatem as bactérias, são os antibióticos, para combater essa infecção. Ainda não existe uma vacina específica para a leptospirose, ela está disponível apenas para animais, só que a vacina ela evita que eles fiquem doentes, mas não impedem que eles sejam infectados e nem que transmitam a bactéria pela urina. Então, apesar de ter uma vacina para os animais, né, das outras espécies, ela não evita que o ser humano possa ser contaminado. Então, tem que sempre tomar um cuidado e, novamente, fazer a nossa parte quando a gente diz respeito à higiene e aos cuidados com o corpo. Essas são as nossas referências.
E é isso, galera. Muito obrigada.